Glória a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Pai bendito, santo é o Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te louvar e te agradecer, e te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir misericórdia, te pedir a tua presença neste momento, Senhor. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Esta passagem, Jesus conta uma parábola da volta do filho pródigo. A palavra do Senhor nos diz que havia um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço pediu a parte da herança que lhe cabia. Nós sabemos que uma herança, ela só é concedida após a falta daquele que atribui a herança. E aquele filho, insatisfeito, ele pede a sua herança enquanto o pai estava vivo. Ele tinha tudo o que ele precisava, mas aquele filho, ele não reconhecia o amor do pai. Por isso havia um descontentamento. Não reconhecia que o amor do pai, primeiramente, querer o seu bem, a salvação da sua vida. Ele achou que ele podia suprir com os bens. Nós entendemos que não era a vontade do pai fazer aquilo. Além dele estar vivo, o filho era moço, ele não tinha ainda maturidade para administrar a herança. Mas o pai, ele permitiu. Aquele filho, ele precisava passar
por algumas circunstâncias, porque se ele não obtivesse ali o que ele queria, o que estava na vontade do coração dele, ele viveria em constância e insatisfação, porque a vontade dele estava obscurecendo o que na verdade o pai tinha para ele, a vontade do pai, que era desfrutar de tudo que o pai tinha. E no momento oportuno, no tempo do pai, lhe entregar aquilo que era por direito ao filho. Então o pai, ele permitiu. Nós sabemos que permissão não é vontade. Então, se ele não tivesse passado por esta circunstância, por essa dificuldade, ele podia ter achado que a vontade dele seria a melhor para a vida dele. Então, por isso que o pai permitiu. Logo que o pai concedeu o que ele queria, o que ele se afastou do pai. Meus irmãos, nós trazemos aqui para a nossa vida com Cristo, para a nossa vida com o Pai Celestial. O Pai, ele nos resgata e nos entrega ao teu Filho amado Jesus Cristo, nos dando o discernimento dos nossos pecados, para arrependimento, para a remissão, para perdão e para a salvação. E nós começamos a caminhar com Cristo em processos de cura, de libertação, de transformação, de renovação da mente, de novo nascimento, nos apoiando na palavra do Senhor, no que a palavra diz. Para nós o buscarmos em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E neste processo o Senhor nos ensina a amá-lo em primeiro lugar. E nós devemos aprender que significa obedecer a sua palavra. Isso significa amor ao Pai. E eu amo esse versículo, porque para nós caminharmos com o Pai, por meio do Filho, o Senhor nos dá este primeiro mandamento: amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque é a partir daí que nós entendemos qual é a vontade do Senhor. Quando nós vivemos a sua palavra, praticamos a sua palavra, o Senhor, o Pai, nos dá a conhecer a sua vontade. O Pai ali, ele tinha uma vontade para aquele filho pródigo. Mas o filho colocou primeiro a vontade dele. E por isso ele não entendeu, ele não reconheceu, não teve sensibilidade para desfrutar a vontade do Pai. Porque ele tinha uma vontade, então ele colocou a vontade dele adiante da vontade do Pai. O Pai tinha uma vontade, mas ele tinha outra, então ele escolheu a vontade dele. Permissão de Deus não é vontade de Deus. Por isso que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, nós entrarmos no nosso quarto e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai nos ensina a entrar no nosso quarto e pedir a vontade dele para as nossas vidas. E por muitas das vezes, segundo os nossos olhos, as nossas necessidades humanas, as nossas limitações, nós entramos no nosso quarto e colocamos diante do Senhor a nossa vontade. Mas o Pai nos ensina primeiramente a pedir a vontade dele para nossas vidas. Então a palavra do Senhor nos dá a conhecer a vontade do Pai. Por isso que o Pai fala para a gente amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque amar a Deus significa que eu e você vai se apropriar da vontade dele, da palavra dele, e não da nossa, e não dos anseios do nosso coração. Porque quando nós vamos mediante ao Pai, o Espírito Santo nos lembra da palavra. E antes de colocar a nossa vontade, nós damos liberdade para que o Espírito Santo venha e traga a vontade de Jesus Cristo, que é a vontade do Pai, por meio do Espírito Santo, e nós fazemos as nossas orações. Então, por muitas vezes nós precisamos mudar a rota. Nós precisamos disponibilizar ao Senhor nosso coração e afastar de nós as nossas vontades.